Vamos chamar nossa história? Vamos? Então vamos lá, hein? Vamos contar até 3, você vai comigo, vai? 1, 2, 3 e... História! Vamos de novo? Vamos chamar a história? Vamos com a tia? Vamos? 1, 2, 3 e já? 1, 2, 3 e... História! Ela chegou, a nossa história! A nossa história, ela é linda, maravilhosa, a nossa história de hoje. E eu acho que todo mundo já percebeu o que a tia vai falar de hoje. Isso mesmo. Sabe, crianças, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou os céus e a terra, criou as plantas, criou as aves, os peixes, os animais, criou o homem. E a Bíblia diz que cada coisa que Deus criou, Ele disse, eis que tudo era bom. Ah, crianças, mas sabe, o pecado entrou no mundo. Isso mesmo, o homem se afastou do Senhor, começou a maldade. E a Bíblia diz que viu Deus a maldade no coração do homem. E Deus se entristeceu. Ah, crianças, você sabe o que Deus fez? Ele se arrependeu de ter feito o homem. Sabe? Mas ele viu um homem. Ele viu um homem que era justo e bom. O nome dele é Noé. Noé. Deus viu que Noé andava com ele. E ele disse para Noé assim, Noé, eu vou destruir a terra com um dilúvio de águas, mas eu vou salvar você e a sua família. E eu quero que você construa para mim uma arca, um grande navio. E sabe, crianças, Deus desenhou a arca para Noé. Ah, mas não desenhou assim com papel e lápis, não. Deus falou exatamente como iria ser a arca. Ele falou da sua largura, do seu comprimento, da sua altura. Deus falou para ele que tinha que ter 3 compartimentos, que tinha 3 andares e vários compartimentos. Deus falou exatamente tudo que Noé precisava saber para construir a arca. E Deus disse para Noé que entraria na arca um casal de cada bicho. Isso mesmo, de cada espécie. Aves, répteis, animais selvagens, animais domésticos, todos eles entrariam na arca junto com ele. E também ele teria que armazenar muita comida para ele e sua família e para os animais. Noé começou a construir a arca. E constrói a arca, e leva anos. Sabe quantos anos Noé levou para construir a arca? 120 anos! Olha, é muito tempo, não é mesmo? E Noé, depois de ter concluído a arca, Deus falou assim para ele, Noé, agora você vai entrar na arca. Você e toda a sua família e os animais. Porque daqui a 7 dias eu vou fazer cair chuva do céu. E Noé foi para a arca. Assim como Deus havia falado. Noé foi. Ele, sua esposa. Quantos filhos Noé tinha? Tinha 3 filhos. O nome dele é Sem, Cã e Jafé. E
Deus falou para que eles levassem as suas esposas. Aqui tem o Sem com a sua esposa. Cã com a sua esposa. Jafé com a sua esposa. Sabe, crianças, os animais começaram a chegar. Isso mesmo, começaram a chegar. Vocês acham que tinha avestruz? Tinha. Avestruz foi. Vocês acham que foi girafa? Vocês acham que girafa entrou na arca? Entrou. Toda linda. Linda e grande. Vocês acham que entrou zebra? Entrou a zebra. Vocês acham que entrou um elefante? Entrou o elefante, sim. Vocês acham que entrou um canguru? O que vocês acham? Entrou o canguru. Vocês acham que entrou o leão? Ai, mas o leão dá medo. Entrou o leão. E a leoa. E eles foram entrando. Ah! Quem entrou mais também? O macaco. Vamos colocar aqui. Todos os animais entraram na arca. Aves, répteis, animais selvagens, animais domésticos, todos entraram na arca. E sabe, crianças, quando eles entraram na arca, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus, o próprio Senhor, fechou a arca. E depois de 7 dias, começou a chover. E começou a chover. Chuá, chuá. E a chuva está caindo, caindo, caindo. 40 dias e 40 noites não parou de chover. Choveu, choveu, choveu durante 40 dias e 40 noites. E depois de 40 dias, a chuva parou. E durante 150 dias, a água estava por toda a terra. A água tinha coberto montanhas altas. E ali Noé ficou dentro da arca. E por mais 150 dias, as águas foram abaixando, abaixando, abaixando. E aí, crianças, Noé, por mais um tempo, Noé viu que ele tinha que ver como é que estava lá fora. E ele soltou um corvo. Ele solta um corvo e esse corvo vai e volta, vai e volta. Então, ele, depois de um tempo de novo, ele vai e solta uma pomba. Noé vai e solta uma pomba. E ela não achou lugar para pousar. Ela voltou para a arca. Depois de mais um tempo, ele solta a pomba de novo. E a Bíblia diz que quando ela voltou à tardinha, ela veio no seu bico uma folhinha de oliveira.
Noé percebeu que as águas tinham baixado. E aí ele soltou novamente a pomba. E ela não voltou mais. E Noé abriu a parte de cima da arca e viu que a terra estava totalmente seca. E Deus falou para ele assim: Noé, saia da arca, você e sua família e os animais. E eles então saíram da arca. E aí, você sabe o que foi a primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca? Ele celebrou um culto a Deus para adorá-lo, celebrar, agradecer a Ele pela sua bondade e fidelidade. E Deus fez uma aliança com Noé e com os animais, que nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. E Ele fez um sinal no céu, o arco-íris. E esse arco-íris, Deus fala na sua Bíblia de meu arco. Olha que lindo! Deus chama o arco-íris de meu arco. Sabe, crianças, quando olhamos o arco-íris no céu, nós precisamos nos lembrar que Deus fez a aliança com o homem e os animais na terra. Nos lembrar da aliança eterna que Deus fez por nós. Ah, crianças, que é maravilhoso, Noé obedeceu. Noé obedeceu a Deus. É fácil obedecer? Não é fácil, né? Mas é mandamento de Deus. E nós precisamos obedecer. E sabe quando a gente obedece? As bênçãos de Deus se aproximam de nós. E quando nós somos desobedientes, as bênçãos de Deus se afastam de nós. Sabe, criança, Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Deus escolheu ele para dar um novo começo, um recomeço na história da humanidade. Mas Noé era pecador, assim como eu e como você. E o que é pecado? Pecado é falar, fazer e pensar coisas erradas. Desobedecer, falar palavrão, mentir. Tudo isso é pecado. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus, João 3:16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, que Ele enviou o seu Filho amado Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Sabe, crianças, Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, prego nas mãos, prego nos pés, derramou o seu sangue precioso para me salvar e para te salvar. Mas Ele não ficou preso naquela cruz morto. Não. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus está vivo para a glória de Deus Pai. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Sabe, nesta manhã, o Senhor tem um convite da graça para você, de aceitar a Jesus Cristo como seu único, perfeito, suficiente Salvador da sua vida. E Ele pode entrar no seu coração, se você deixar Jesus ser o seu Salvador. Quando Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos, Ele disse que iria preparar um lugar para mim e para você. E Ele diz lá em Lucas 2:52, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E Ele prometeu que um dia Ele vai voltar. Ele vai voltar, vindo sobre as nuvens com poder e glória. E vai ser muito bom poder chamá-lo de meu Salvador, meu amigo.